casa, algo que às vezes é depreciado, é desmerecido, é atacado, é aviltado por pessoas que não têm a compreensão da importância da cultura popular para a construção da nossa identidade, né? Da identidade das pessoas mais pobres, da identidade das pessoas, dos negros e negras desse país, da identidade das comunidades de periferia. Estou me referindo, senhor presidente, a discursos odientos, odiosos, que são produzidos para atacar manifestações culturais que não fazem parte do repertório tradicional da cultura das elites. Esta semana que passou, entre os dias 29 de junho e 3 de agosto, nós tivemos aqui no município de Aracaju a realização da segunda semana municipal do hip hop e do reggae. Essa semana municipal do hip hop e do reggae acontece em função de uma determinação de uma lei. Há uma lei municipal, colegas, que determina a importância da realização de eventos que promovam o hip hop na nossa cidade. Aracaju não é a única. É talvez a primeira que teve uma lei dessa natureza, tanto assim que é comum as pessoas conhecerem Aracaju no meio dos entusiastas do hip hop. Aracaju é considerada a capital do hip hop pelos fãs, exatamente porque foi a primeira que teve uma lei que aprovou o incentivo a essa expressão cultural e artística. Mas não é a única. Inclusive não é a única onde o poder público fomenta a realização de festivais e de eventos que visam garantir a promoção da cultura da juventude mais pobre nos lugares em que nós vivemos. Se todos sabem, o hip hop não é uma manifestação artística e cultural nativa, né? A história registra que o hip hop surgiu no Bronx, lá em Nova York, um bairro pobre, negro dos Estados Unidos, um bairro cheio de problemas sociais, e que a sua juventude não via alternativas para os problemas, muitas vezes extravasavam os problemas sociais a partir da realização de disputas e brigas entre gangues, né, juvenis, e começou a surgir um movimento cultural organizado pela própria juventude que tentou canalizar a rebeldia juvenil pela falta de oportunidade, pelo conservadorismo daquela sociedade, canalizar para disputas artísticas, culturais, na dança, na música, no grafite, expressões que, somadas junto a um conhecimento que os fãs e os promotores do hip hop procuram sempre preservar, conhecimento sobre lideranças populares mundiais que se destacaram na história da humanidade, né? E isso foi tomando espaço, ocupando um espaço que era de uma rebeldia que levava à violência, terminou usando a rebeldia para canalizar para expressões artísticas. No Brasil isso chega na década de 80, na década de 90 o hip hop se fortalece bastante, sobretudo em cenários de crise como esse que nós vivemos hoje, mas acima de tudo é a manifestação popular, é a expressão artística e cultural de parcelas da população que normalmente são excluídas na nossa sociedade e que precisam sim da intervenção do poder público para poderem garantir a sua expressão artística, a sua expressão cultural. Por que é que a gente aceita com tranquilidade que o poder público promova outras atividades culturais consideradas de elite, mas quando há a intervenção do poder público para financiar, para promover, para patrocinar atividades culturais, como a do hip hop, por exemplo, vem logo reações contrárias, reações de ódio para que isso não aconteça. Isso é puro preconceito. E o preconceito, ele acontece por falta de informação, por falta de conhecimento. Quando nós procuramos nos apropriar da história que gera a cultura do hip hop, a gente começa a compreender melhor a necessidade, sim, de investimentos públicos
nessa manifestação cultural. Que Aracaju fez, realizando essa última semana do hip hop, a qual eu fiz referência, mas que outros lugares do mundo inteiro fazem, porque entendem como uma necessidade de você promover a cultura e a arte dos jovens, pobres, negros, das periferias urbanas, das mais variadas cidades do mundo. Isso é cultura, isso é resistência. Se os senhores forem debater com lideranças do movimento hip hop no Brasil e no mundo, vão perceber que eles procuram aprofundar o conhecimento sobre a história da humanidade, procuram se identificar com lideranças que resistiram à opressão ao longo da história da humanidade, procuram se identificar com lideranças que organizaram movimentos de resistência, sobretudo da população mais pobre, sobretudo da população oprimida, da população negra. E aí, às vezes, as manifestações de ódio contra esse tipo de arte popular expressa exatamente a contrariedade de ver o povo periférico, né, o povo mais pobre, se organizando, resistindo e criando alternativa de arte. Eu quero aqui repudiar esses discursos de ódio e esses preconceitos que são estabelecidos, e parabenizar a resistência de jovens sergipanos, brasileiros, jovens do mundo inteiro, que, a despeito de todo tipo de preconceito, continuam apostando na possibilidade de ter a arte, a expressão artística e a cultura como instrumentos de resistência à opressão, ao conservadorismo e de resistência à exclusão social. Eu recentemente, aqui nessa tribuna, pedi o apoio dos colegas parlamentares e recebi de alguns, né, apoio para que nós pudéssemos ajudar duas jovens sergipanas que foram classificadas para participarem no mês de junho do Festival de Danças Urbanas no Brasil, o Rio H2K de 2019. As jovens Mariane Trindade de Almeida Passos e Júlia Ieda Souza Santos. A Ariane esteve aqui, ocupando as galerias, e foi brilhantemente representar Sergipe nesse Festival de Danças Urbanas, se cotizando entre eles, entre os jovens, pedindo apoio àqueles que acreditam na necessidade da expressão juvenil ter protagonismo na nossa sociedade. Eu, portanto, quero agradecer aos colegas que ajudaram, contribuíram nessa possibilidade de Sergipe estar presente nesse Festival Internacional de Danças Urbanas, realizado lá no Rio de Janeiro. Dizer que a Ariane trouxe para cá um aprendizado muito bonito, que agora, já nesta segunda semana do hip hop aqui em Aracaju, apresentou lá na Funcaju. Ficam aqui as minhas felicitações também à Funcaju por dar validade à lei que institui a Semana Municipal do Hip Hop. Apresentei inclusive requerimento que foi aprovado, agradeço aos colegas, com pedidos de votos de congratulações para a Funcaju pela promoção do evento, a segunda semana do hip hop, aqui na nossa cidade. E quero dizer que, no que depender do mandato que eu represento, pela crença que tenho na importância da cultura alternativa, da cultura popular, da cultura juvenil, pela necessidade de nós protagonizarmos as expressões artísticas desses setores, é que eu queria aqui fazer duas coisas, presidente: enaltecer as iniciativas que vão na linha de promovê-los e repudiar as iniciativas que preconceituosamente rechaçam essa organização e essas manifestações artísticas e culturais. Eu sou professor e, como professor, atuei em várias escolas da periferia dessa cidade. E eu sei que não faltam equipamentos culturais, faltam equipamentos artísticos que promovam entre os jovens o gosto, o prazer pela arte e pela cultura. E entre os jovens que têm se organizado no movimento de hip hop, a gente tem visto, tem conseguido ver e tem conseguido destaques para a música, para a poesia, para a dança urbana, para a arte do grafite e, sobretudo, para a arte do pensar, que é uma coisa que está em crise no nosso mundo. As pessoas preferem ficar citando nomes de pensadores
dos quais, inclusive, muitas vezes não leu nunca um livro, mas cita repetidas vezes para fazer de conta que conhece, porque a cultura do conhecimento tem sido muito pouco cultivada entre nós. Esses jovens da periferia que se organizam em torno do movimento hip hop, eles estão fazendo diferente. Eles estão lendo, eles estão buscando na história a fonte de inspiração, eles estão se apropriando do conhecimento e através disso fazem letras letras de música, poesias, fazem grafites que botam qualquer um que tem um mínimo de sensibilidade para pensar sobre a nossa realidade. E é o que nós estamos relegando os nossos jovens. Ontem aqui nessa tribuna eu trouxe um dado que é para nos deixar assustados e apavorados. Dado apresentado pelo PNAD, do IBGE, 2018, notadamente no campo da educação, que diz que dentre a população analfabeta do país, mais da metade é composta de negros. Na verdade, o dado diz o seguinte: nós temos o dobro, o dado é exatamente esse, o dobro de analfabetos negros do país, se compararmos com o número de analfabetos brancos. Ora, isso deve nos desafiar a pensar quais são as alternativas de inserção da juventude negra, sobretudo da periferia, porque é lá que estão os analfabetos, na nossa sociedade. E aí, quando vem manifestações culturais, artísticas dessa natureza, como é o hip hop, aí vem toda uma carga de preconceito, de discriminação e de querer proibir que o poder público estimule e incentive manifestações artísticas dessa natureza. Não pode, né? Nós estamos vendo realmente uma quadra muito difícil, onde as pessoas pensam pouco, e quando pensam apenas em como se auto-beneficiar e beneficiar seu grupo. Isso não é bom para a humanidade. Nós temos que tentar construir uma outra cultura, uma cultura que não seja da exclusão, uma cultura que não seja de reproduzir mais e mais o afastamento das periferias, das oportunidades. Está provado que também essa pesquisa que eu trouxe ontem mostrou que as escolas que mais têm infraestrutura são aquelas em que você tem as pessoas com uma condição socioeconômica melhor frequentando. Nós temos que garantir que a infraestrutura boa chegue também nas escolas da periferia, temos que garantir que as boas praças cheguem na periferia, que o cinema chegue na periferia. Vocês devem imaginar como deve ser. Eu dei aula a alunos no São José, aqui em Aracaju. São José, povoado São José, aqui em Aracaju. Foi onde eu comecei minha carreira como professor na rede municipal. E qual não foi minha surpresa ao ver que ali eu dava aula a meninos que estavam concluindo o ensino fundamental e nunca tinham tido a oportunidade de vir ao centro da cidade. Portanto, não conhecem o cinema, não conhecem o centro histórico da cidade. Não é isso que nós queremos para a nossa juventude. E toda vez que você ataca as boas iniciativas juvenis para furarem esse cerco de preconceito e de exclusão, você assina embaixo dessa regra excludente. Eu não quero assinar. Eu quero, presidente, aqui registrando minha satisfação pela realização da segunda semana do hip hop, parabenizando a Ariane, o Hot Black e todos aqueles que fazem o movimento hip hop aqui em Sergipe, dizer que eles contam com o apoio do mandato que eu represento, porque eu acredito, e aqueles que me acompanham acreditam na possibilidade de nós termos oportunidades para todos. Queremos construí-la. Sei que não é fácil uma sociedade como a nossa, mas queremos construí-la. E fica aqui o meu repúdio a qualquer manifestação de desapreço, de ataque, qualquer manifestação de preconceito contra o hip hop sergipano e brasileiro e mundial. Era isso, presidente. Muito obrigado.